Você já se perguntou se os porcos são realmente burros como a gente costuma pensar? Prepare-se para ter sua mente expandida, porque nesse vídeo vamos mergulhar na inteligência dos porcos e descobrir que eles são muito mais espertos do que você imagina. Se você quer aprender sobre o incrível mundo animal, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. Os porcos, apesar de serem associados à sujeira e à falta de inteligência, possuem um cérebro complexo e capacidades cognitivas surpreendentes. Em vez de serem criaturas simples e desprovidas de inteligência, os porcos demonstram uma gama de habilidades que rivalizam com as de outros animais considerados mais inteligentes, como os cães e os macacos. A capacidade de aprendizado dos porcos é notável. Eles são capazes de aprender tarefas complexas, como abrir portas, usar ferramentas e até mesmo jogar videogames. Em um estudo realizado na Universidade de Purdue, nos Estados Unidos, porcos foram treinados para usar um joystick para mover um cursor na tela e selecionar um alvo específico. Os resultados mostraram que os porcos aprenderam a tarefa com sucesso e foram capazes de generalizar o aprendizado para outros tipos de tarefas. Além da capacidade de aprendizado, os porcos também demonstram habilidades sociais complexas. Eles vivem em grupos sociais hierárquicos e formam laços fortes com seus companheiros. A comunicação entre os porcos é sofisticada e envolve uma variedade de vocalizações, expressões faciais e posturas corporais. Eles são capazes de reconhecer indivíduos e lembrar-se de eventos passados, incluindo interações sociais. A capacidade de os porcos de se lembrar de eventos passados demonstra sua sofisticada memória. Eles são capazes de se lembrar de locais onde encontraram comida, de pessoas que foram gentis ou agressivas com eles e de padrões comportamentais de seus companheiros. Essa memória complexa permite que os porcos naveguem em seu ambiente social e físico de forma eficiente. A inteligência dos porcos também se manifesta em sua capacidade de resolver problemas. Eles são capazes de encontrar soluções criativas para desafios, como escapar de cercas ou obter acesso a alimentos. Em um estudo realizado na Universidade de Bristol, no Reino Unido, porcos foram apresentados a um desafio que exigia que eles movessem um objeto para alcançar um pedaço ou vidas. Essa complexidade cerebral permite que os porcos demonstrem habilidades surpreendentes. Estudos científicos comprovaram que os porcos conseguem reconhecer seus próprios reflexos em espelhos, uma capacidade que indica autoconsciência, algo que se acreditava ser exclusivo de primatas. Os porcos também são capazes de aprender tarefas complexas, como abrir portas, usar ferramentas e até mesmo jogar videogames. Em um estudo realizado na Universidade de Purdue, nos Estados Unidos, porcos foram treinados para usar um joystick para mover um cursor em uma tela de computador, com o objetivo de atingir um alvo específico. Os resultados mostraram que os porcos eram capazes de aprender a tarefa tão bem quanto macacos, demonstrando uma capacidade de raciocínio espacial e resolução de problemas que surpreendeu os pesquisadores. Além da capacidade de aprender e resolver problemas, os porcos também possuem um senso de justiça e equidade. Em um estudo realizado na Universidade de Cambridge, no Reino Unido, porcos foram colocados em pares e receberam recompensas diferentes por realizarem a mesma tarefa. Os porcos que receberam recompensas menores demonstraram sinais de frustração e descontentamento, recusando-se a participar da tarefa novamente. Essa reação demonstra que os porcos possuem um senso de justiça e que são capazes de perceber quando são tratados de forma injusta. A inteligência dos porcos também se manifesta em suas habilidades sociais. Os porcos vivem em grupos sociais complexos, com hierarquias e sistemas de comunicação próprios. Eles possuem uma ampla gama de vocalizações, que utilizam para se comunicar entre si, expressando emoções como alegria, medo e raiva. Além disso, os porcos são capazes de formar laços fortes com outros membros de seu grupo, demonstrando afeição e empatia. A capacidade dos porcos de reconhecer seus próprios reflexos em espelhos indica que eles possuem um nível de autoconsciência semelhante ao dos primatas. Essa capacidade, que foi observada em estudos realizados por pesquisadores da Universidade de Londres, no Reino Unido, sugere que os porcos podem ser capazes de se reconhecer como indivíduos distintos do ambiente que os cerca.
A capacidade de reconhecer o próprio reflexo em um espelho é considerada um indicador de autoconsciência e é um dos critérios utilizados para avaliar o nível de inteligência de uma espécie descognitivas surpreendentes. Muitas pessoas cometem o erro de subestimar esses animais, ignorando a vasta gama de habilidades que eles possuem. Neste vídeo, vamos desmistificar a ideia de que os porcos são estúpidos e revelar as verdadeiras capacidades da mente porcina. Vamos começar entendendo a estrutura do cérebro dos porcos. O cérebro porcino é relativamente grande em comparação com o tamanho do seu corpo, com áreas dedicadas à memória, aprendizado e resolução de problemas bem desenvolvidas. Em termos de tamanho, o cérebro de um porco é comparável ao de um cão, embora sua estrutura seja diferente. O córtex cerebral, responsável pelas funções cognitivas superiores, é mais complexo nos porcos, com um número maior de neuroníons e sinapses. Essa estrutura complexa permite que os porcos processem informações de maneira mais sofisticada, exibindo habilidades de aprendizado e resolução de problemas comparáveis a outros animais considerados inteligentes, como cães e macacos. Os porcos possuem uma capacidade notável de aprender e se lembrar de informações, tanto por meio da observação quanto da experiência direta. Eles são capazes de reconhecer seus donos, responder a comandos verbais e até mesmo identificar diferentes objetos por meio de seus olfatos altamente desenvolvidos. Essa capacidade de aprendizagem se manifesta em diversos contextos, como na resolução de labirintos, na identificação de alimentos, na localização de água e até mesmo na compreensão de sinais sociais complexos. Além da inteligência, os porcos são animais altamente sociais, demonstrando complexas relações sociais dentro de seus grupos. Eles possuem uma hierarquia social definida, com indivíduos dominantes e submissos, e se comunicam por meio de uma variedade de vocalizações e sinais corporais. Os porcos demonstram empatia por seus companheiros, confortando-os em momentos de sofrimento e demonstrando sinais de luto quando perdem um membro do grupo. A capacidade dos porcos de se comunicar é outra área que destaca sua inteligência. Eles usam uma variedade de vocalizações para se comunicar, incluindo grunhidos, rosnados, gemidos e até mesmo um tipo de canto que pode ser interpretado como uma forma de comunicação complexa. Essas vocalizações podem ser usadas para expressar emoções como alegria, medo, dor e frustração. A inteligência dos porcos também se manifesta em sua. Os porcos foram treinados para usar um joystick para mover um cursor em uma tela e receber uma recompensa por completar determinadas tarefas. Os porcos demonstraram um aprendizado rápido e uma capacidade de lembrar das tarefas, desafiando a visão tradicional de sua inteligência. O estudo, conduzido por pesquisadores da Universidade de Purdue, nos Estados Unidos, envolveu 6 porcos que foram ensinados a utilizar um joystick para navegar em um labirinto virtual em busca de um alvo digital, representado por um quadrado de cor diferente. Os animais foram recompensados com uma gota de suco de maçã sempre que conseguiam encontrar o alvo. Os resultados, publicados na revista Animal Cognition em 2019, mostraram que os porcos aprenderam a tarefa com rapidez e precisão, além de demonstrar capacidade de lembrar das regras do jogo em sessões posteriores. Além da inteligência individual, os porcos também apresentam um comportamento social complexo. Eles vivem em grupos hierárquicos com sistemas de comunicação sofisticados, utilizando uma variedade de vocalizações, expressões faciais e posturas corporais para se comunicar. O estudo da Universidade de Purdue, que se baseou em pesquisas anteriores sobre a capacidade de aprendizado dos porcos, trouxe novas evidências de que os porcos são animais inteligentes e capazes de resolver problemas, desafiando a visão tradicional de que esses animais são apenas criaturas simples e pouco inteligentes. Os porcos têm um sistema social complexo, com uma estrutura hierárquica bem definida. Os porcos dominantes têm acesso preferencial à comida, água e locais de descanso, enquanto os porcos subordinados geralmente se submetem aos dominantes. Essa estrutura social é mantida por meio de um sistema complexo de comunicação, que envolve uma variedade de vocalizações, incluindo grunhidos, rosnados, guinchos e gemidos, cada um com um significado diferente. Além das vocalizações, os porcos também se comunicam por meio de expressões faciais, como bocejar, franzir a testa e levantar as orelhas, e posturas corporais,
como levantar a cauda, abaixar a cabeça e rolar no chão. A capacidade dos porcos de resolver problemas é outro indicador de sua inteligência. Estudos mostraram que os porcos são capazes de abrir portas, usar ferramentas e encontrar comida escondida. Eles também faciais e posturas para se comunicar. A vida social dos porcos envolve a formação de laços fortes, a criação de estratégias de defesa e a resolução de conflitos, demonstrando inteligência social e emocional. Para ilustrar a inteligência dos porcos, vamos analisar um exemplo prático. Em algumas culturas, porcos são utilizados em atividades agrícolas, como a detecção de trufas, um tipo de fungo altamente valorizado na culinária. Os porcos possuem um olfato altamente desenvolvido e são capazes de identificar trufas enterradas no solo, mesmo a uma profundidade considerável. Essa habilidade se deve à sua capacidade de detectar odores específicos emitidos pelas trufas, utilizando um sentido olfativo que supera em muito o do ser humano. A capacidade dos porcos de identificar trufas é resultado de milhares de anos de evolução, durante os quais desenvolveram um olfato extremamente aguçado. Essa habilidade é crucial para a sobrevivência dos porcos em seu habitat natural, onde a localização de alimentos e a detecção de perigos são essenciais para sua sobrevivência. A capacidade olfativa dos porcos é tão apurada que eles conseguem identificar e distinguir entre diferentes tipos de trufas, além de diferenciar o aroma das trufas de outros odores presentes no ambiente. A utilização dos porcos na busca por trufas demonstra sua inteligência e adaptabilidade. Os porcos são capazes de aprender e memorizar o local onde encontraram trufas anteriormente, utilizando essa informação para direcionar suas buscas futuras. Além disso, os porcos são capazes de se adaptar a diferentes condições climáticas e de solo, demonstrando uma versatilidade que os torna excelentes caçadores de trufas. A habilidade dos porcos na localização de trufas é um exemplo clássico de como a inteligência animal pode ser utilizada para fins práticos. Além da detecção de trufas, os porcos são capazes de realizar outras tarefas complexas que demonstram sua inteligência, como a resolução de labirintos, o reconhecimento de seus donos e a comunicação com outros porcos através de uma variedade de vocalizações e expressões faciais. A comunicação entre os porcos é rica e complexa, utilizando uma combinação de vocalizações, expressões faciais e posturas corporais para transmitir uma variedade de mensagens e de detectar as trufas não só em solo superficial, mas também a uma profundidade considerável. Essa capacidade de usar o olfato para encontrar alimentos demonstra a inteligência adaptativa dos porcos. A busca por trufas, um tipo de fungo subterrâneo, requer uma capacidade olfativa excepcional, e os porcos, com seu nariz altamente desenvolvido, conseguem farejar as trufas mesmo quando enterradas a uma profundidade considerável. Essa habilidade, que se desenvolveu ao longo da evolução, permite que os porcos encontrem alimentos valiosos que seriam inacessíveis para outras espécies, demonstrando sua capacidade de adaptação ao ambiente e de usar seus sentidos para explorar o mundo ao seu redor. Essa capacidade de usar o olfato para encontrar alimentos, em particular, as trufas, é um exemplo impressionante da inteligência adaptativa dos porcos. Ao longo da história, eles desenvolveram uma relação complexa com o ambiente, aprendendo a se adaptar a diferentes condições e a usar seus sentidos para encontrar alimento. No caso das trufas, os porcos, com seu nariz altamente desenvolvido, conseguem farejar o fungo mesmo quando enterrado a uma profundidade considerável, demonstrando uma capacidade de percepção sensorial que é admirável. Agora que você conhece a inteligência dos porcos, que tal colocar em prática algumas dicas para mostrar sua admiração por esses animais inteligentes? Em vez de se referir a eles como burros, tente se conectar com sua inteligência e complexidade. Você pode começar lendo livros e artigos sobre o comportamento dos porcos. Descubra a riqueza de sua vida social, suas complexas relações familiares, suas habilidades de comunicação e sua capacidade de resolver problemas. Ao se informar sobre a vida dos porcos, você poderá perceber que eles são muito mais do que se supõe, e que suas capacidades cognitivas e emocionais são frequentemente subestimadas. Por exemplo, estudos revelaram que porcos são capazes de reconhecer e lembrar-se de outros porcos, demonstrando habilidades de memória e de reconhecimento social complexas. Eles também são capazes de aprender e de se adaptar a diferentes ambientes,
demonstrando uma grande flexibilidade comportamental. Para além disso, as pesquisas demonstraram que os porcos possuem habilidades complexas de comunicação, expressando seus sentimentos e intenções por meio de grunhidos porcos. Criaturas muitas vezes mal compreendidas, escondem uma inteligência surpreendente. Ao desmistificar os preconceitos que os cercam e reconhecer suas capacidades cognitivas, podemos construir uma relação mais respeitosa e justa com esses animais. A imagem do porco como um ser sujo e burro é um legado da história, moldado por uma visão antropocêntrica do mundo. Essa visão, que coloca o ser humano no topo de uma hierarquia de inteligência, ignora as nuances da cognição animal e impede que reconheçamos a complexidade da mente porcina. Os porcos, na verdade, possuem habilidades cognitivas impressionantes que se assemelham, em alguns aspectos, à inteligência humana. Estudos científicos demonstram que os porcos possuem uma memória excepcional, capaz de lembrar eventos e objetos por longos períodos. Eles demonstram a capacidade de aprender e resolver problemas, adaptando-se a situações complexas e novas. Sua inteligência social é notável, pois eles formam laços fortes entre si, reconhecendo indivíduos e respondendo às suas emoções. Essa inteligência social se manifesta em comportamentos complexos, como a cooperação e a comunicação. Os porcos, por exemplo, são capazes de trabalhar em conjunto para alcançar objetivos comuns, como encontrar comida ou escapar de um predador. Eles utilizam uma variedade de vocalizações para se comunicar, expressando diferentes estados emocionais, como alegria, medo e tristeza. Observar o comportamento dos porcos em seu ambiente natural revela a riqueza de sua vida social. Eles se envolvem em brincadeiras, exploram seu entorno e demonstram curiosidade, características que denotam uma mente ativa e engajada. A capacidade de sentir emoções, como alegria, tristeza e medo, é uma característica fundamental da inteligência porcina. Eles demonstram empatia, reagindo às emoções de outros porcos e até mesmo de humanos. A capacidade de sentir emoções complexas indica a presença de um sistema neural sofisticado, similar ao de outros mamíferos. O estudo da inteligência porcina não se resume a uma mera curiosidade científica. Ele revela a necessidade de repensar nosso relacionamento com esses animais. Ao desmistificar os preconceitos que os cercam, podemos construir uma relação mais ética e respeitosa, reconhecendo sua sensibilidade e inteligência. Se você gostou desse vídeo, deixe um like e compartilhe com seus amigos. E para continuar explorando a inteligência do reino animal, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. Acompanhe nossas próximas aventuras e descubra as mentes brilhantes que habitam nosso planeta. Você também pode conferir o vídeo na tela final, que explora ainda mais esse tema fascinante.